leva lá. Você não tá sozinho. Não abandone você mesmo. Recarregue, pra recomeçar. Você não tá sozinho, você não tá sozinho. Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão. Mas vai passar, mas vai passar. Quem não parar, vai chegar lá. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação. Se não dá pra ir pra escola agora, não deixa a escola fica longe de você. Ligue, clique, se conecte. Não desista do direito, seu direito de aprender. O mundo parou, parou, Mas ninguém vai te parar. tá chato, tá dureza, tá, mais uma certeza, tem. Quem não parar vai chegar lá, meu bem. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal da Sétima Direct. Hoje nós estamos com as aulas do Direct Enem de Redação e de Língua Espanhola com a professora Marta e a professora Marlene, que daqui a pouco vai iniciar a sua aula. E hoje, pessoal, estamos chegando na terceira aula de redação, então fiquem atentos sobre a revisão que a professora vai fazer. E desde já, Marta, nós da Sétima Direct queremos agradecer o seu convite. Estamos chegando já ao final do nosso projeto Direct Enem, mas lembrando também que todas as aulas estão gravadas e os alunos podem revisar. Tá bom? Então, boa aula para vocês. Pegue um caderno e sua caneta para fazer as observações. E com certeza, essa aula ficar gravada para você ficar dando um pause e fazendo a revisão necessária. Então, Marta, é com você. Obrigada, Rafael. Boa tarde a todos. Pessoal, nós vamos revisar um pouquinho do que vimos na aula passada e finalizaremos hoje o nosso texto dissertativo argumentativo com desenvolvimento e conclusão. Então, na aula passada, eu retomei a ideia do que seria um texto dissertativo argumentativo. Eu expus para vocês os princípios dessa estrutura, expliquei que precisávamos apresentar uma tese, que precisávamos desenvolver justificativas que comprovassem essa tese. Dentro dessas justificativas, eu expliquei que nós precisamos buscar as estratégias argumentativas, disse que nós falaríamos um pouquinho sobre essas estratégias hoje. Reforcei a ideia de que, na conclusão do texto, nós vamos retomar o ponto de vista defendido e vamos construir uma proposta de intervenção. Então, também na aula passada, eu foquei bem na parte da introdução. Disse que nessa introdução nós apresentaríamos um tema e um breve recorte, lembrando que esse recorte vai fazer um contraste entre passado e presente relacionado ao tema. Busquei mostrar possibilidades de construção de uma introdução, e aí também disse para vocês nessa aula que dentro da introdução é importante que nós busquemos responder as seguintes questões: o que é o tema, onde esse tema vai ser focado, se no Brasil ou se na sociedade contemporânea, se na sociedade atual, quais são as pessoas afetadas por esse problema, quando ou desde quando ele acontece. E aí, para construir a minha tese, eu preciso ter em mente o porquê de ser um problema e como é que esse problema se desenvolve. Então, tudo isso eu estou falando e vocês podem voltar lá na aulinha passada, que terão essas informações gravadas. Dentro dessa aula também, eu mostrei possibilidades de como iniciar uma introdução, porque a dificuldade não é só falar sobre o tema, é também saber como que vou iniciá-lo. E aí eu disse que vocês buscassem possibilidades de construção de texto com o máximo de clareza possível. E aí, se vocês voltarem também à aula passada, vão perceber que eu fui dando possibilidades de construção, como, por exemplo, só voltar mais uma, por meio de uma definição, por meio de uma comparação, por meio de uma citação, por meio de um contraste histórico, como eu já citei no início,
e fui mostrando exemplos. Então, eu sugiro que vocês voltem à aula anterior e busquem essas informações lá de como vocês podem começar a construir a introdução. Também na aula passada eu fui mostrando como foi construída a introdução por meio de uma pessoa que tirou nota 1000 na redação de um dos Enems passados. E aí vocês podem voltar lá na aulinha e confirmar tudo o que eu estou dizendo. Para a nossa aula de hoje, nós vamos focar no desenvolvimento e na conclusão. Então, eu tendo em mente que na minha introdução eu vou apresentar o meu tema e já vou apresentar os meus possíveis argumentos, dentro do meu desenvolvimento eu vou apenas retomar a parte dos meus argumentos. Na aula passada, eu disse, e volto a dizer agora, quando eu vou construir o texto, a minha introdução ela não tem relação com o meu desenvolvimento. A minha introdução ela apresenta o meu texto, mas não há um elo de ligação entre introdução e desenvolvimento. Eu posso utilizar marcadores textuais para enumerar ou elencar, se assim preferirmos, os meus argumentos, primeiramente, segundamente, mas eu não faço, por meio de conectivo, nenhuma relação entre introdução e desenvolvimento. Por isso que o ideal é que eu inicie o meu desenvolvimento voltando a falar do meu tema, certo? E a partir desse construto frasal, retomando o meu tema, eu dar início ao meu argumento. Repito, não há relação entre desenvolvimento e introdução. Então, dentro desse desenvolvimento, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso apresentar os meus argumentos. Por que eu preciso apresentar os meus argumentos? Porque é exatamente dentro do desenvolvimento que eu vou defender a minha tese. E aí eu vou construir essa tese com base nessas duas perguntas. Por que a situação é um problema? Aí eu vou entender a problemática. Por que esse tema se configura como um problema? O que impede esse problema de ser resolvido? Então, quando eu penso nessas duas perguntas, eu estou exatamente pensando nas possibilidades de construção da minha tese. Eu vou entender por que é um problema e vou buscar justificar o meu ponto de vista. É um problema por isso, isso e isso. Para encontrar essa justificativa, esse isso que eu estou falando, nós vamos precisar fazer uso de dois tipos de informações, que são os exemplos conhecidos, que eu também disse na aula passada. Quando eu me refiro a exemplo conhecido, eu não me refiro a algo que aconteceu no meu bairro. Eu me refiro a algo que teve uma proporção mundial, teve uma proporção nacional, né, algum fato que aconteceu, que teve visibilidade na mídia. E vou precisar fazer uso de algo que é extremamente importante, que é o repertório sociocultural. Ou seja, todo o conhecimento que você tem adquirido na escola ao longo de toda a sua vida acadêmica. Tudo que você aprendeu em todas as disciplinas. De filosofia, sociologia, geografia, tudo que você construiu de conhecimento vai compor o seu repertório sociocultural. Então, ambos, exemplos conhecidos somados ao repertório sociocultural, irão compor a base que você vai precisar para construir o seu argumento, os seus argumentos, melhor dizendo. Então, retomando, quando eu chego na parte do meu desenvolvimento, eu vou apresentar a minha problemática, ou seja, por que isso é um problema e o que impede esse problema de ser resolvido, construindo aí a minha tese. Então, o que é a tese? Né? Fala-se tanto em tese. Devemos ter em mente que a tese é a ideia que nós vamos defender. Ela naturalmente está relacionada ao tema, né? Então, onde é que eu encontro a minha tese? Eu encontro exatamente na pergunta. Por que é um problema? E aí, eu construo a minha tese. Os argumentos são as justificativas que nós vamos utilizar para convencer o leitor, né? Ou seja, por quê? Por que é um problema? Quando eu vou buscar as informações do porquê, eu vou chegar exatamente à ideia do meu argumento.
Esses argumentos, eles deverão vir por meio de estratégias, que nós chamamos de estratégias argumentativas. Ou seja, são os recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. E aí nós vamos ter os exemplos, os dados estatísticos, as pesquisas, os fatos comprováveis, as citações, os depoimentos de pessoas especializadas no assunto, as citações, no caso, as comparações entre os fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Aí eu vou abrir aqui um parênteses para nós passarmos para o outro slide, Diogo, e eu poder mostrar um pouco das estratégias argumentativas que nós temos. Eu só quero que vocês fixem na seguinte ideia. Eu só vou argumentar no meu texto, eu só vou apresentar argumento se eu fizer uso de uma dessas estratégias argumentativas. Se eu só mencionar que é um problema por isso, porque é o que eu acho, mas eu não fizer uso de nenhuma estratégia argumentativa, eu tenho um texto apenas dissertativo, porque ele conta com uma opinião, mas essa opinião não tem comprovação. Então, eu repito, só há a possibilidade de dizer que é um texto dissertativo argumentativo quando dentro desse texto você apresentar alguma estratégia argumentativa. E aí nós vamos dividir essas estratégias em 3 tipos de argumentos. Os argumentos concretos, os argumentos lógicos e os argumentos autoritários. No caso do argumento concreto, ele está baseado em dados comprovados. Ou seja, são dados que são oriundos de pesquisas confiáveis, de fatos reais, que comprovam aquilo que eu penso. É um problema por isso, porque em algum estudo científico me diz que 96% da população que morre de câncer em determinada região do país, esse câncer se deve a uma água contaminada. Então, eu cheguei à conclusão de que 96% desse povo está morrendo de câncer porque essa água está contaminada. Ok, mas eu estou citando aqui um dado confiável. Alguém estudou, alguém foi lá e comparou as situações, alguém foi lá e buscou o dado para comprovar aquilo que eu penso. Então, dentro do texto, quando eu uso os 96%, baseado num estudo feito e comprovado, aí sim eu estou fazendo uso de uma estratégia argumentativa. E o meu argumento ele é concreto, porque de fato alguém foi lá e pesquisou, é comprovável. Então, quando eu penso em argumento concreto, eu estou pensando exatamente no dado estatístico. Posso fazer uso também do argumento lógico. Já esse tipo de argumento não é muito usado nesses tipos de texto dissertativo argumentativo, porque ele acaba indo para um lado um pouco vago, às vezes impreciso. Mas ele vai fazer uso de quê? De comparações, de causa e efeito, de deduções, de hipóteses. Então, quando eu vou hipotetizar, eu acabo indo para um campo não comprovado, né? São deduções. Então, geralmente, eu não aconselho muito que façamos uso dos argumentos lógicos. E outro argumento extremamente importante, assim como o concreto, são os argumentos autoritários. Ou seja, eles partem do princípio da filosofia, das ciências, que tem estudiosos reconhecidos, renomados. Então, quando eu me refiro ao argumento autoritário, eu estou me referindo às citações de autoridades ou de especialistas que já estudaram sobre esse tema que nós estamos abordando na nossa redação. Então, se vocês puderem optar, optem pelos argumentos concretos ou pelos argumentos autoritários. E aí eu vou abrir outro slide para nós vermos um pouquinho de exemplos de como se dá cada uma dessas estratégias argumentativas. Então, vejam só, nós vamos partir do pressuposto de que o argumento ele lida com o dado, né? E aí nós vamos nos perguntar, para que servem os dados? Eles vão servir exatamente para confirmar o nosso ponto de vista. E aí, o primeiro tipo de argumento, como eu já disse para vocês,
pode ser baseado na exemplificação ou na ilustração, que aí eu vou trazer exemplos sempre, exemplos confiáveis. Repito, não busque um exemplo que aconteceu no seu bairro, busque um exemplo que tenha tido uma proporção ou mundial ou pelo menos nacional, porque é preciso que esse exemplo ele tenha visibilidade. Então, a exemplificação ela vai consistir no relato de um pequeno fato, que pode ser real ou fictício, e aí ela vai se dividir em duas, a hipotética e a real. Se nós pudermos escolher, vamos escolher sempre a real. Sempre buscar exemplificar com base em fatos reais. Então, vejam só um exemplo de uma exemplificação baseada em um fato real. O fato de o professor fulano de tal se ver na contingência de dar em colégios particulares 10 ou mais aulas diárias é um exemplo típico dos sacrifícios a que estão sujeitos os membros do magistério particular no Brasil. Isso é um fato real. É indiscutível que a forma como os professores lidam com as aulas nas escolas privadas é extremamente puxado e cansativo para o professor. Então, eu estou usando o professor como exemplo, mas eu estou me baseando em um fato que, se formos observar em todas as pesquisas que são feitas, é um fato real. Então, se forem optar por exemplificação, busquem exemplificar com fatos reais. Posso fazer uso dos argumentos concretos, como eu já disse para vocês, que são os dados quantitativos, que são os argumentos baseados em estatísticas, e aí dentro do texto ficaria, por exemplo, são expedientes bem eficientes, pois diante de fatos não há o que questionar. No caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. De acordo com os mais recentes dados divulgados pelo IBGE, sua taxa mais que dobrou ao longo dos últimos 20 anos. Então, vejam só, eu estou usando um dado estatístico e estou usando um dado estatístico de uma fonte confiável. No caso aqui, o IBGE. Temos chegado à absurda cifra anual de 27 mil por habitantes. Entre homens jovens de 15 a 24 anos, o índice sobe a incríveis 95,6 por mil habitantes. Então, vejam que aí eu fiz uso de um dado concreto, mas um dado de uma fonte confiável. Um exemplo do argumento de autoridade. Eu já disse para vocês que os argumentos de autoridade estão baseados no ponto de vista de estudiosos de áreas. Então, eu vou sempre fazer citação a autores renomados, que sejam reconhecidos, que tenham sua obra reconhecida. Dentro desse aspecto aqui da autoridade, eu chamo a atenção porque isso faz parte da construção do nosso conhecimento ao longo de todos os anos e mostra, para quem vai corrigir, que nós temos um perfil leitor desenvolvido. Porque eu disse na primeira aula e eu volto a dizer agora, hoje escreve bem quem lê muito. A ação de escrever, ela está muito associada à ação de ler. A pessoa que lê muito tem um repertório de conhecimento muito vasto. Então, é indispensável ser um bom leitor antes de ser um escritor. Porque para escrever, você precisa ler, certo? Então, quanto mais vocês buscarem fazer essas leituras de sociólogos, filósofos, vocês ampliarão esse repertório de argumentos para a prova do Enem. Então, busquem fazer aí um pouco mais de leitura, marquem 1 hora, 2 horas por dia para dedicar à leitura desses autores, que vai fazer uma diferença muito grande na hora de construir a redação. Então, segundo o linguista Marcos Bagno, vivemos atualmente um momento intermediário do desenvolvimento de nossa língua, pois ela ainda se assemelha com o português falado em Portugal, mas apresenta grandes diferenças estruturais, principalmente com relação ao uso que os falantes de lá e de cá fazem dos recursos linguísticos que têm à sua disposição. Isso significa que nos comunicamos através de uma língua ou idioma que podemos chamar de português brasileiro. E aí, entre aspas, eu vou confirmar o que foi dito pelo autor a partir da fala de Bagno, que vai dizer: é muito provável que daqui a 500 anos ela já esteja tão diferente do português de Portugal que os dois povos não se entenderão mais. Aí sim, será possível chamar nossa língua simplesmente de brasileiro, ou seja, português brasileiro. Então, a minha fala, enquanto construtora do texto, foi confirmada pela fala de Marcos Bagno.
Então, entendam, eu faço uso do argumento de autoridade a partir do momento que eu trago a fala de um pensador para dentro do meu texto, confirmando aquilo que eu penso. Temos ainda o argumento baseado no consenso, que aí vai tratar exatamente daquelas ideias que são irrefutáveis, que já entraram no consenso, que todo mundo concorda, né? Por exemplo, quando eu digo a educação é a base do desenvolvimento, todo mundo concorda que o desenvolvimento sempre vai partir da educação. Os países que são mais desenvolvidos têm os níveis de educação mais altos. Os investimentos em pesquisa são indispensáveis para que um país supere sua condição de dependência. Quanto mais se investe em pesquisa, mais independente é o país, porque vai conseguir produzir mais coisas e vai necessitar menos de outros países. Então, a isso eu chamo de argumento por consenso, são informações que todos concordam. Temos ainda a indicação do argumento por causa e efeito, ou seja, eu vou indicar o motivo que gera o problema e depois eu vou indicar a consequência, o resultado desse motivo. Então, quando eu ofereço gentileza, por exemplo, um anúncio para vocês perceberem, eu sempre vou ter respeito. Então, a causa, a gentileza, o resultado, o respeito. O argumento com base na competência linguística, que aí esse é importante para nós observarmos, porque geralmente tem gente que acha que, exagerando no uso que faça da linguagem, né, buscando rebuscar demais a linguagem, vai fazer com que o texto fique, como é que eu digo, extremamente interessante e às vezes acaba pecando pelo excesso. Então, busquem um nível de linguagem simples, de fácil compreensão para quem vai ler, porque pense que o seu texto ele não é construído para você, ele é construído para uma outra pessoa. Então, quando você rebusca demais a linguagem, corre o risco de fazer com que o seu interlocutor não compreenda aquilo que você quer dizer. Por isso que se chama argumento por competência linguística. Não é escrever no mais alto grau de sofisticação, é escrever de forma sensível para que o seu leitor consiga lhe compreender. E aí diz, né? Não sou biólogo e tenho que puxar pela memória dos tempos de colegial para recordar a diferença entre uma mitocôndria e uma espermatogônia. Ainda lembro bastante para qualificar a canetada de FHC e defecatio maxima. Ou seja, este espaço é nobre demais para que nele se escreva palavras de baixo calão, como em latim, tudo é elevado. Ou seja, ele usa um termo em latim que, muito provavelmente, mais de 50% dos seus leitores não vão compreender, né, de tão rebuscado que é o nível da linguagem. Então, evitem rebuscar demais, usem o simples, que seja de fácil compreensão. E aí nós podemos fazer ainda o ataque às fontes diversas, que é quando nós usamos o nosso conhecimento para refutar o argumento do outro, destruir esse argumento. Eu já vou prever tudo que ele vai usar como argumento para me convencer e eu vou tratar de destruir tudo que ele me traga como estratégia argumentativa. Eu vou sempre estar numa posição de defesa. Um exemplo. Sempre se disse, aqui em Portugal, anos 40, anos 60. Todos éramos felizes e falávamos corretamente. No entanto, de alguns anos para cá, tem surgido estranhas vozes apregoando que o correto seria anos 40, anos 60. Ou seja, já se está prevendo aí que outras vozes vão discordar daquilo que ele quer. Quem são elas? Eu já as conheço muito bem. Posso fazer um retrato falado. Ou seja, já previu até quem iria dizer o argumento para ele. Essas vozes provêm de pessoas de escassa formação em letras, quando não em jornalismo, de nenhuma expressão na área acadêmica, que se metem a reformar o mundo da linguagem com um furor e um entusiasmo inversamente proporcionais ao seu conhecimento. Não conhecem linguística e raramente citam os bons gramáticos da gema, pois preferem citar-se entre si dentro da mesma laia. Ou seja, a pessoa que defende anos 40 e anos 60 são pessoas sem conhecimento linguístico algum. Então, se ela não tem conhecimento, o argumento já cai por terra. Então, essa é a ideia da refutação do argumento. Temos ainda a antecipação às críticas adversárias, que é um complemento do argumento anterior,
que é quando você vai prever essas possíveis críticas. E eu não vou nem dar o exemplo porque é exatamente uma continuação do exemplo anterior, né? Então, só vou ler a parte que eu já destaquei, não estou entendendo porque está ainda assim tão lentinho. São animações. Então, vamos lá. Vou ler bem rapidinho, só para a gente não ficar abrindo aqui. Para mim, a lei antifumo é um avanço. E, aliás, adorei. Não sou fumante, nunca fumei, nem em peça de teatro. E acho ótimo que seja proibido fumar também nas calçadas dos bares. Sabe por quê? Porque se não fosse proibido, a calçada do barzinho seria a aula dos fumantes. E se você optasse por ficar lá fora, tomando um arzinho, acabaria tomando uma fumacinha. E como não temos muito espaço nestas calçadas, certamente tomaria mais uma carimbada. Sei que parece preconceito, mas quantas vezes você não quis matar aquela pessoa na balada, bêbada, e que está cambaleando do seu lado com um cigarrinho? Você sabe que ela vai te carimbar, e sabe que se te carimbar, você só vai ouvir um pedido de desculpas. Não é nada justo. Ou seja, ele volta a prever aquilo que o seu interlocutor vai pensar dentro da ideia de argumentação, de justificativa. Por fim, nós temos a ironia, que também... é uma estratégia argumentativa, embora eu acabe não indicando a ironia para dentro de um texto dissertativo argumentativo, porque às vezes a ironia ela acaba não sendo compreendida. A gente escreve ou fala com uma intenção na esperança de que o outro entenda, e às vezes acaba tendo uma interpretação dúbia, né? Porque interpretar a ironia vai muito do interlocutor. E dentro de um texto como o dissertativo argumentativo, nós não podemos, de forma alguma, deixar espaço para as duplas interpretações. Temos que ser muito diretos naquilo que nós queremos dizer. Então, um exemplo de ironia seria: celebremos então o nosso eterno egoísmo com uma salva de palmas para a nossa classe média, que é uma beleza. Embarca de primeira em qualquer marca furada e dá a vida em troca de um ingênuo sonho de consumo. Ou seja, uma clara ironia à nossa classe média. Temos ainda as perguntas retóricas. Quando eu me refiro a uma pergunta retórica, eu estou me referindo àquela pergunta que já traz dentro dela a resposta. Ou seja, usar perguntas cujas respostas já estejam subentendidas na própria pergunta. Trata-se, portanto, de perguntas que induzem o leitor a uma única resposta. Perguntas sem necessidade de respostas devido à sua obviedade. Por exemplo, é útil voltar a isso? Quando eu pergunto, eu espero que a pessoa entenda que não é útil voltar a isso. Vale a pena falar nisso? Subentende que não vale a pena. Você acredita que eu me divirto em esperá-los? Subentende que não. Você imagina que isso está terminado? Também subentende que não. E temos ainda as analogias. Todo mundo deve entender o que é uma analogia. Quando eu busco comparações, quando eu busco formas de exemplificar por meio do exemplo. Eu vou fazer uma analogia, eu vou fazer uma exemplificação, vou buscar um fato que eu possa associar ao fato que eu estou tratando neste momento. Ou seja, consiste em explicitar um conceito ou processo por meio de outro que lhe seja semelhante. Daí parte a ideia da comparação. As analogias, elas geralmente vêm construídas com expressões como é semelhante, tal qual, da mesma forma, do mesmo modo, igualmente, de forma semelhante. E aí nós temos o seguinte exemplo. As casas bonitas e bem construídas têm que ter criadores, autores e construtores inteligentes. O mundo é como uma casa bonita e bem construída, ou seja, estou fazendo uma analogia, uma comparação entre o mundo e uma casa bonita. Logo, o mundo tem também de ter um criador, um autor e arquiteto, Deus. Entendida a analogia? Comparação entre mundo e casas bonitas. E aqui nós encerramos as estratégias argumentativas. Então, entendam que dentro desse desenvolvimento,
nós só vamos encontrar o argumento materializado a partir do momento que vocês apresentarem alguma dessas estratégias argumentativas, que poderão estar divididas entre argumentos concretos, lógicos e autoritários. Se puderem escolher, eu repito, escolham argumentos concretos ou escolham argumentos com base em autoridades, ou seja, pensadores de determinada área. Dando sequência, um pouquinho, nós chegamos à construção do desenvolvimento. Neste primeiro caso aqui, eu vou só dar continuidade ao texto de Clara, que foi a aluna que eu usei da redação nota 1000. Se eu puder voltar aqui bem rapidinho para a introdução de Clara, só para vocês verem como ela começou aqui. Eu disse para vocês que na introdução vai se apresentar o tema. Nós precisamos construir um tópico frasal que apresente esse tema e já vamos apresentar as possíveis informações que vamos utilizar como argumento. Então vejam como foi que Clara construiu a introdução. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Ela já começa trazendo aqui, como eu disse para vocês na aula passada, que poderão revisar depois, ela já começa trazendo uma série como exemplo, já começa vindo com um exemplo, já vem com um argumento. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especializados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ou seja, o que foi que Clara fez? Clara apresentou os possíveis argumentos e, por fim, ela apresentou o tema, comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Na aula passada, eu disse a vocês da importância de buscarem sempre, dentro da introdução, mencionar o tema. E aí, desde a primeira aula que eu venho citando, busquem entender que o tema ele vem muito especificado a partir dos textos de apoio. Nunca vão só pela frasezinha que é dada lá. Busquem associar essa frase lida com os textos de apoio. E observem as palavras-chave que vão estar dentro da frase tema, que é dada pelo INEP. Então, seguindo, nós vamos para a parte dos argumentos de Clara. Ela introduziu, mostrando que iria falar, usar como argumento a série, e mostrar que há dentro desse universo da internet, sites que hoje estão especializados em controlar os dados dos seus usuários. Então, como é que ela começa o desenvolvimento do texto? Lembrem do que eu falei. Não há relação entre o desenvolvimento e a introdução. Mas eu posso iniciar o meu desenvolvimento com um marcador que vai indicar que ali eu vou enumerar os meus argumentos, que eu vou enumerar as minhas estratégias argumentativas. E aí ela fez uso do primeiramente. Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, faz uso de quê? Argumento de... Vocês pensem aí, ela vai fazer uso de um dado estatístico. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2016, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Isso acontece porque, desde cedo, a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação
que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e, assim, fornecer assuntos e produtos que tendam a agradar ao usuário. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. Então, vejam só, ela parte do princípio de que o acesso está começando cada vez mais cedo. Isso faz parte de quê? Da tese que ela defende. Ela defende que o acesso à internet está começando cada vez mais cedo. Como é que ela busca justificar esse ponto de vista? Ela vai exatamente buscar, nos dados estatísticos, a comprovação daquilo que ela diz. E o IBGE vai dizer para ela que crianças, a partir dos 10 anos, estão utilizando essas ferramentas tecnológicas cada vez mais cedo. Então, a partir do momento que ela traz o dado do IBGE, ela confirma aquilo que previa como argumento. Ou seja, o acesso a esse meio de comunicação ocorre cada vez mais cedo, ocorre cada vez de maneira mais precoce. E aí ela ainda vai, além do dado estatístico, ela ainda vai justificar o porquê disso acontecer, né? Ou seja, crianças elas estão buscando esse acesso à rede para trabalhar cada vez mais com a ideia da memorização. Dessa forma, a internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. Eu não sei se vocês já chegaram a perceber que dentro dessa temática, todas as vezes que nós estamos acessando alguma página, por exemplo, eu acabei de pesquisar um tênis no site da Netshoes. Pode citar, né? Eu acabei de pesquisar o valor de um tênis. E aí eu volto lá para a minha rede social. Eu vou abrir o Facebook. Quando eu vou aqui para o lado, todos os anúncios que estarão lá estarão associados ao tênis que eu pesquisei. Então, isso é uma forma de controlar dados. E com as crianças, isso se dá ainda de maneira mais frequente, porque quando eles pesquisam um jogo, tudo que vier para essa criança virá associado a esse jogo. Então, esse controle de dados para as crianças é ainda mais forte e leva a uma ideia de consumismo muito grande, muito forte. Então, ela dá continuidade ao texto, só que aí agora eu já chamo a atenção para outra coisa. Não há uma ligação entre introdução e desenvolvimento, mas há ligação entre os parágrafos do desenvolvimento. E aí ela começou com um marcador, primeiramente. Então, quando ela vem para o segundo parágrafo, ela faz a associação. E aí ela já vem. Em segundo lugar, ou seja, segundo argumento, o ser humano perde a sua capacidade de escolha. Isso é a tese dela. Primeiro, ela me disse, na primeira tese, que o acesso está começando cada vez mais cedo. Depois, ela me diz que o ser humano perde a capacidade de escolha e ela vai justificar. Por que ele perde a capacidade de escolha? Conforme o conceito de modificação do eu, do sociólogo Evan Goffman, é possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde o seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio de propagandas que aparecem em seu dispositivo conectado. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. Ou seja, ela diz que nós perdemos a capacidade de escolha, ela faz uso de um filósofo para ilustrar o pensamento dela e ainda arremata com o que nós podemos comprovar, um argumento de comprovação, que é já um argumento de consenso, todo mundo concorda que nós somos bombardeados por propagandas nas nossas redes sociais. Então, aí ela arremata a ideia por ela defendida. Tanto a ideia de que nós começamos com o acesso desde muito cedo, quanto com a ideia de que nós perdemos a nossa capacidade de escolha. Com isso, eu concluo o desenvolvimento dentro exatamente dessa ideia, de saber que nele eu devo apresentar a minha tese e devo confirmá-la
devo confirmar o meu ponto de vista com base em exemplos conhecidos ou em um repertório sociocultural. Exemplo conhecido, ela cita o bombardeio, por exemplo, de anúncios que nós recebemos. E o repertório sociocultural, quando ela cita claramente aí dentro do texto o filósofo, ou quando ela cita, por exemplo, o dado estatístico vindo de uma fonte confiável como é o IBGE. Então, fez uso de estratégia argumentativa, tinha uma tese? Tinha. Então, o texto aí levou a aluna a adquirir os seus 1000 merecidos pontos na redação do Enem. E aí nós passamos agora para a parte final, que é exatamente a parte da conclusão. Na conclusão, como eu já disse na aula passada também, nós vamos encontrar a tríade, o ponto de vista retomado, a solução do problema e a construção da minha proposta de intervenção. Quando eu construo a minha tese, eu já construo pensando, isso aqui é um problema. Por que ele é um problema? E aí, quando eu busco justificar, estou construindo o meu desenvolvimento. O que é que eu faço agora para resolvê-lo? O que é possível apresentar como proposta de intervenção na vida em sociedade? O que eu posso fazer? Como é que eu posso viabilizar? Como é que eu posso construir uma ideia? E como é que eu viabilizo para que essa ideia seja desenvolvida na vida em sociedade? Então, quando eu pensar nessas duas perspectivas, eu estarei construindo a minha conclusão e a minha proposta de intervenção. Então, aí, eu começo com essas duas perguntas. Primeiro, o que é possível apresentar como proposta de intervenção? Depois, como é que essa proposta de intervenção vai ser desenvolvida? E aí eu disse na aula passada também que para construir essa proposta de intervenção é preciso que a gente responda a alguns questionamentos. Por quê? Porque eu tenho que entender que ao construir a minha proposta de intervenção, eu tenho que fazer uso aí, eu tenho que deixar muito claro 4 aspectos. Ou seja, quem será o meu agente? Qual é a solução que eu vou dar? Quais são os meios ou modos que eu vou utilizar para fazer com que essa ação seja, de fato, efetivada na minha sociedade e que efeito ela vai causar na pessoa que digamos que é atingida por esse problema. Então, para isso, eu preciso responder ao que vai ser feito, como é que eu vou fazer, quem é que vai fazer. E aí, quando eu me refiro a quem vai fazer, eu vou chamar mais uma vez a atenção para o que nós chamamos de agentes interventores, que é a siglinha mais conhecida desse universo da redação, os chamados GOMIFs. Governos, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. GOMIFs, repito, governos, ONGs, mídia, o indivíduo, a família, a escola e a sociedade. Então, eu preciso dizer quem vai fazer, quem é que vai garantir o funcionamento, porque uma coisa é eu ter quem faça e outra coisa é eu conseguir alguém que consiga manter esse funcionamento. E para quem é que eu vou fazer? Quem é a pessoa que está sendo prejudicada pelo problema? Então, é para ela que eu vou destinar a minha proposta de intervenção. Então, vejam só. Eu repito, na proposta de intervenção, nós vamos retomar o nosso tema e vamos, a partir dessa retomada, apresentar os questionamentos que eu acabei de apresentar para vocês. Apresentar a solução para este problema e apresentar uma forma efetiva de manutenção dessa solução na vida em sociedade. Então, vejam só como foi que Clara construiu a sua proposta de intervenção. Com o intuito de amenizar essa problemática, o Congresso Nacional deve formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas. Então, Clara está utilizando como agente interventor o Congresso Nacional. O que é que ele deve fazer? Deve formular leis que limitem o acesso. A quem vai ser destinada essa lei? As empresas
privadas. Como é que ele vai fazer? Vai fazer por meio de direitos e punições aos que descumprirem, para quê? A fim de acabar com essa imposição midiática. Outro agente interventor utilizado por Clara, as escolas, em parceria com as famílias, ou seja, ela já usa mais dois, além das escolas, as famílias devem inserir a discussão sobre esse tema, tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil, por intermédio de palestras. Como é que essa escola vai fazer? Como é que essa família vai fazer? Vai fazer por meio de palestras, com participação de psicólogos especialistas que debatam acerca de como agir online. Para quê? Com o objetivo de desenvolver, desde a infância, a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade. E aí ela retoma aquilo que ela defendeu como tese lá no início do texto. Observação importante aqui para essa construção da proposta de intervenção. Não construam propostas vagas, não construam propostas simples, construam, pensem na sua função de cidadão e pensem em como vocês seriam beneficiados por esses projetos na vida e em sociedade. Pensem em ações efetivas, pensem como cidadãos e pensem em ações efetivas que vocês possam se beneficiar. Não usem coisas vagas dentro do texto de vocês, porque tira a credibilidade da sua ideia. Busquem construir a conclusão retomando todo o texto. Busquem os conectivos que indicam conclusão. Aqui ela usa feito isso retomando todo o texto. Veja que ela não começa dentro do texto dela com nenhum marcador linguístico que sugira a conclusão, mas ela busca retomar o tema. Então, a forma como Clara construiu, se você for analisar linguisticamente, você percebe algumas imprecisões linguísticas dentro do texto dela, mas a argumentação foi tão bem construída, as ideias estavam tão bem amarradas, que todo o resto passou despercebido e ela acabou adquirindo aí, ou ganhando a sua nota 1000. Então, observem que não precisa rebuscar no texto, você precisa apenas ser preciso e objetivo na sua argumentação, certo? E aí, por fim, eu deixo aqui para vocês algumas dicas com relação a alguns elementos que impactam dentro de um texto. É preciso que a gente aprenda a construir as frases. Vocês precisam buscar recordar os conhecimentos das orações coordenadas e das orações subordinadas, porque quando você aprende a construir a frase com clareza, fazendo uso adequado da pontuação, você vai evitar as imprecisões ou as fragmentações de ideias, que aí eu já chamo, nesse caso da fragmentação, para chamar a atenção para um outro ponto. Cuidado na hora de construir o texto, de não passar ou para a evasão do tema, ou para o tangenciamento do tema, ou seja, focar em apenas um aspecto do que está sendo proposto no texto, ou fugir totalmente do tema. Quando eu faço aí a fuga total, eu levo meu texto para um outro caminho do que estava sendo proposto pelo tema. E quando eu parto para o tangenciamento, eu estou, digamos que a proposta, eu já citei isso aqui algumas vezes, mas eu vou dizer de novo, digamos que a proposta, ela pedia que eu falasse sobre o controle de dados. Aí, do nada, lá dentro do meu texto, eu falei só sobre fake news. Fake news é um dos aspectos, mas não é o todo. E é ainda mais tangencial porque o meu texto motivador, ele me levava para um outro caminho. Então, evitem esse tangenciamento, falar só um aspecto e escolher um aspecto que esteja completamente fora do que pedem os textos motivadores. Uma outra coisa que eu peço atenção também é que vocês busquem ter atenção com o pronome relativo e com a conjunção integrante que, porque geralmente acabam usando demais, usando em excesso o uso do que, e às vezes fazendo separação do que, conjunção integrante, por meio de vírgula. E vocês se lembrarem, as orações substantivas, elas não são separadas por vírgula. Não há separação de oração por meio de pontuação. Então, busquem revisar isso aí também, para não cometer esse equívoco.
A conjunção pois, eu chamo a atenção porque ela tanto pode ser conclusiva, quanto ela pode ser explicativa. Aí, o que é que difere uma de outra? Vocês devem lembrar que as conjunções... fugiu a palavra. Que as conjunções coordenadas, elas não necessariamente são separadas, isoladas, totalmente por vírgula, ao contrário das subordinadas, que se estiverem, depois da oração principal, deverão estar isoladas por vírgula. Então, se eu uso o pois para uma conclusão, eu tenho que ter vírgula antes do pois e depois do pois, porque aí sim eu vou estar fazendo uso do pois para a conclusão. O advérbio onde é um dos que mais acaba sofrendo equivocações dentro do texto. Por quê? Porque o advérbio onde, ele é um indicador de lugar. E aí tem gente que usa o onde para fazer referência explicativa. E vai fazer com que seu texto também caia em imprecisão. Então, lembre, eu só posso fazer uso do onde quando eu estiver me referindo a lugar. Evitem poluição gráfica. Quando eu me refiro à poluição gráfica, eu me refiro ao uso excessivo de pontuações. É melhor pecar pela falta do que pecar pelo excesso. Não usem pontuação desnecessária. Revisem o uso da vírgula, porque é o que a gente mais utiliza dentro desse tipo de texto. Lembrem que vocês precisam conhecer o uso da vírgula nas orações subordinadas, que é o que geralmente a gente usa para construir esses parágrafos. Então, evitem o uso excessivo de pontuação. Evitem as generalizações, os lugares comuns, os modismos, os chavões, como, por exemplo, há muitos séculos atrás, há um tempo atrás, ou na sociedade atual. Evitem esses lugares comuns, esses modismos, esses chavões. Evitem fazer uso dessas coisas que trazem para o texto imprecisões, não traz informação precisa. Não façam uso do imperativo. Por quê? Porque, embora a gente use em alguns textos o imperativo para argumento, eles estão muito associados à apelação. E dentro do seu texto, você não vai apelar. Você vai convencer o seu leitor por meio de dados precisos. Você não está vendendo um produto. Você está apenas defendendo uma ideia. Então, evitem fazer uso do modo imperativo. Não levem para dentro do texto de vocês as marcas da oralidade, ou seja, geralmente construções textuais com repetições desnecessárias, no caso os pleonasmos, as cacofonias, que é a repetição do mesmo som, as rimas que a gente acaba fazendo internas e externas. Então, evitem levar essas marcas de oralidade. As reduções, no lugar de escrever está, colocar tá. Então, evitem essas marcas de oralidade dentro do texto. Façam o uso adequado das aspas. Quando forem transcrever, por exemplo, a fala de um pensador, lembrem, se o discurso for direto, tal qual foi dito pelo autor, lembrem de levar esse discurso entre aspas. Se forem fazer uso do etc. na enumeração dos argumentos, lembrem de que esse etc. deve estar sem a vírgula antes dele, e deve estar sempre sem o i. Não precisa do i, etc., porque esse i já é o primeiro izinho que tem aí na palavra etc., e não usem vírgula antes do etc. E, por fim, prestem atenção ao vocabulário. Eu já disse isso na hora do argumento, mas eu repito agora. Não precisa rebuscar. O que precisa é ter clareza. Então, prezem pela simplicidade. Não usem muitos adjetivos, usem uma medida adequada, e busquem escrever da maneira mais clara e simples possível. Ok? Boa sorte a todos e aqui eu lhes deixo o meu abraço com a minha mensagem final. Persistência é irmã gêmea da excelência. Uma é a mãe da qualidade. Quando a gente preza pela excelência, a gente preza sempre pelo melhor. Aí está a qualidade. E a outra é a mãe do tempo. Persistam. Se não for agora, em algum momento vai ser. Só não desistam nunca. Um beijo e é isso.
seu futuro. Dê duro, lute por ele. Você não tá sozinho. Não abandone o seu destino. Só o ensino te leva lá. Você não tá sozinho. Não abandone você mesmo. Recarregue, pra recomeçar. Você não tá sozinho. Você não tá sozinho. Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão. Mas vai passar, mas vai passar. Quem não parar, vai chegar lá. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação. Se não dá pra ir pra escola, agora não deixa a escola fica longe de você. Ligue, clique, se conecte. Não desista do direito, seu direito de aprender. O mundo parou, parou, Mas ninguém vai te parar, parar. tá chato, tá dureza, tá, mais uma certeza, tem. Quem não parar vai chegar lá, meu bem, meu bem. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação. Não abandone o seu futuro. Dê duro, lute por ele. Não abandone o seu destino. Só o ensino te leva lá. Não abandone você mesmo. Recarregue pra recomeçar. Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão. Mas vai passar, vai passar. Quem não parar vai chegar lá. Olá pessoal, queremos aqui agradecer à professora Marta pela excelente aula de redação. Suas dicas foram muito importantes, principalmente fazendo uma revisão de uma redação nota 1000, e a gente espera que todos os nossos estudantes possam ter redações nota 1000. E agora, dando continuidade à nossa aula de agora à tarde, convidamos a professora Marlene. Marlene, por gentileza, nós estamos com a segunda aula de espanhol, de língua espanhola, e ontem vocês assistiram, né, do Direct Enem, a aula do professor Rafael Lopes com língua inglesa. E hoje, aqueles alunos que optaram por língua espanhola terá a satisfação e o prazer também a gente de assistir a segunda aula de espanhol. Lembrando que a primeira aula está gravada no nosso canal e você pode assistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, Marlene, seja bem-vinda. Nós queremos agradecer por você ter aceito o convite e mais uma vez estar aqui conosco, acreditando no nosso projeto e também acreditando nos sonhos dos nossos jovens. Então, eu que agradeço, Rafael. Boa tarde aí a fique à vontade. todos. Né? E como você falou, eu quero assim, estar contribuindo, né, mais uma vez para esse projeto tão maravilhoso que é o Direct Enem, né, que está aí com o propósito de ajudar os nossos alunos. Isso é muito bacana. Tá? Então, para a nossa aula de hoje, né, eu trouxe a seguinte temática: espanhol para o Enem. O que devo saber? Então, para responder o questionamento dessa temática, eu estarei apresentando ao longo da aula alguns pontos que considero necessário para que o aluno se sinta preparado para seus estudos, né, e também na realização da prova de espanhol do Enem. Estarei também apresentando ao longo da aula os 20 verbos mais utilizados na língua espanhola. Também irei mostrar para vocês as 10 expressões idiomáticas mais utilizadas na língua espanhola e, por último, iremos fazer uma análise
de 5 questões, né, de espanhol de provas anteriores do Enem, ok? Então, para iniciar, como eu já falei, a nossa temática é espanhol para o Enem. O que devo saber? Alguns pontos aí são bem interessantes, porque vai lhe ajudar, né, nesse preparo, nos estudos, na realização da prova de espanhol, alguns pontos que você precisa fixar. Na aula passada, na última aula do nosso último encontro, eu mostrei bastante dicas interessantes de como estudar para a prova de espanhol do Enem. Hoje a gente vai dar uma focada nesse preparo, tá? Então, o primeiro ponto é associar, né, palavras e expressões da língua espanhola. Por que é importante o aluno fazer essa associação dessas palavras e expressões? Como você sabe, cada língua ela tem uma especificidade, ela tem um léxico próprio e específico da língua. Então, quando o aluno vai ler na língua espanhola, é muito importante ele fazer essa associação dos léxicos, das expressões idiomáticas da língua espanhola e fazendo uma associação com a língua portuguesa, né? Isso a gente chama de cognatos, são aquelas palavras parecidas, semelhantes com a língua portuguesa. Então, ajuda muito no entendimento, na compreensão do texto. Outro ponto é demonstrar que possui familiaridade, né, com informações, tecnologia e culturas estrangeiras. Por que é importante essa familiaridade com a língua espanhola? Porque quanto mais contato você tiver com a língua espanhola, melhor será o seu desempenho na língua, tá? Informações sobre a cultura da língua, a literatura, né? Até a própria história da língua espanhola vai ajudar muito a você ter contato com esse mundo hispânico, com esse mundo do espanhol. E vai situar você melhor nas questões do Enem, tá? Outro ponto interessante é conhecer estruturas linguísticas. Na aula passada, na aula anterior, quem teve a oportunidade de assistir, viu que eu falei sobre a questão da importância de ter pelo menos a noção da gramática da língua espanhola. Por que é importante esse ponto? Porque a gramática da língua espanhola, ela vai ajudar o aluno a entender o funcionamento da língua. Como é que a língua espanhola ela funciona? Então, são essas estruturas linguísticas que compõem essa língua. Então, quando o aluno tem contato com essas estruturas, vai facilitar, porque ele vai entender como elas estão sendo empregadas no texto, né? Que função elas vão desempenhar no texto, com os nomes, identificar os nomes que são substantivos, identificar aquelas qualidades que estão caracterizando o nome, que são os adjetivos, né? Os conectivos que os textos usam, que são as conjunções que têm a função de estar ligando uma ideia a outra no texto. Então, essas informações, ela facilita, né, a compreensão do aluno ao longo de sua leitura no texto, tá? Outro ponto aqui que eu coloco é compreender a importância da produção, né, estrangeira, que como representação da diversidade cultural e linguística. Como eu disse a vocês, a língua espanhola é ampla, né? São 21 países que têm a língua espanhola como língua oficial, então, e um país como segunda língua. Então, é uma língua que apresenta vários países, várias culturas, várias variações na parte linguística da língua. Então, o aluno ele precisa ter esse conhecimento, né? E isso vai facilitar a diversidade de temas, a diversidade de assuntos que podem estar caindo nessas questões. Então, esse contato com a história da língua, com a cultura da língua,
e também com a literatura que faz parte desse mundo hispânico, vai facilitar, né, esse desempenho na interpretação do texto, porque você vai estar familiarizado com os assuntos da língua espanhola. Outra coisa que é importante aqui é não apenas fazer a tradução, procure entender sobre o que está lendo. Também na última aula eu mostrei a importância que a leitura tem na prova de espanhol do Enem. Porque o foco de avaliação do Enem é justamente na leitura e na interpretação do texto. Esse é o foco. Então, quando a gente vai ler, seja em qualquer língua, principalmente nessa da língua espanhola que você escolheu, né? Você tem que seguir etapas na leitura. A leitura, ela segue etapas. Nós temos a pré-leitura, a leitura e o pós-leitura. E a gente tem que seguir cada etapa dessa. Porque cada etapa dessa ela é importante no processo da compreensão. Tá certo? E não só se preocupar em traduzir o que está ali no texto. Não. Você tem que ver o sentido global. Qual é o assunto do texto? Ele trata sobre o quê? É isso que interessa na hora da leitura. Então, se eu fizer uma leitura atenta, que já é o seguinte ponto, né? Uma leitura atenta faz com que você evite cair em pegadinhas clássicas do espanhol, que é justamente os falsos amigos, os falsos cognatos, aquelas palavras que a gente acha tão parecidinha com o português e às vezes ela confunde o seu sentido, né? E faz com que a gente erre alguma alternativa, tá? Então tem que ter cuidado, não é porque tem semelhança, não é porque são parecidas com a língua portuguesa que vai ter o mesmo sentido. Tem que ter esse cuidado na hora do ler. Você achar que aquela palavra significa aquilo e, na verdade, não é o que você estava pensando. Então, os falsos amigos, eles estão no texto. Eu preciso identificá-los e reconhecê-los para que, na hora, não venha atrapalhar a minha compreensão e a interpretação do texto, tá? Lembre-se, o Enem gosta de apresentar tirinhas, quadrinhos, charges, cartoons, cartazes publicitários, e esse tipo de texto, ele requer que o aluno esteja atento a dois elementos importantes aí. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Tá? Porque quando a gente vai ler uma tirinha, um quadrinho, uma charge, um cartoon ou um cartaz publicitário, eu vou ter a presença de imagens, eu vou ter a presença de frases, de palavras escritas. Então, para que eu tenha o sentido geral do texto, eu preciso estar associando esses dois tipos de linguagem, a verbal com a não verbal. Tá? E outra coisa importante desse ponto aí é que quando a gente vai fazer a leitura na língua espanhola, a primeira coisa é a gente identificar, né, que tipo de gênero eu estou lendo. Tá? Isso é muito importante, porque cada gênero ele sai de uma esfera diferente da atividade humana. Ele tem uma função diferente, uma intencionalidade diferente, o conteúdo também é diferente, o estilo e principalmente a estrutura desse texto. Então, quando eu consigo identificar que gênero eu estou lendo, já vai ser meio caminho andado na minha interpretação. Tá certo? É muito importante, e principalmente esses textos aí, tirinhas, charges, cartoons, eles têm um cunho reflexivo, crítico, que você, aluno e leitor, precisa identificar qual foi a intenção no uso daquela palavra, no uso daquela imagem, para no final você ter o sentido geral daquele texto. Então, não é só ler a imagem, só ver a imagem, não. Você tem que associar essas duas linguagens para ter uma compreensão melhor do texto. E por último, eu coloquei aqui, leia jornais com textos em espanhol, não só jornais, né? Na última aula, eu citei vários sites como exemplo, né, que
trabalha com a cultura da língua, que fala informações sobre os países de língua espanhola, então eu preciso estar em contato, eu preciso estar atualizado com o que acontece com a língua espanhola. Porque as temáticas, os temas, os assuntos que as questões trazem é desse universo aí hispânico, espanhol. E se eu não tiver nenhum conhecimento desses temas, dessas informações, eu vou ficar com dificuldade de ler e também de compreender o texto. Então, é muito importante, não só jornais, porque ali está a linguagem autêntica, né, da língua espanhola. E você está ganhando léxico na hora da sua leitura, você está conhecendo estruturas linguísticas da língua, como é que essa língua funciona, vai compreendendo estruturas do texto, então você só tem a ganhar, tá certo? Então, vamos adiante aqui. Então, aí são algumas dicas importantes para que você esteja preparado para desenvolver tanto os seus estudos quanto a realização da prova. É importante também, como eu falei, você ter esse conhecimento das estruturas linguísticas, né, que é o funcionamento. Como é que a língua espanhola ela funciona, né? Nós temos 10 classes gramaticais que formam o léxico da língua. Então, eu vou fixar numa classe que ela é bem importante e bem ampla na língua espanhola, né? Eu trouxe aqui 20 verbos mais utilizados na língua espanhola. A gente sabe que tem os verbos regulares, os verbos irregulares, aqui a gente não está centrando nessa questão. Aqui eu estou apresentando aqueles verbos que são mais recorrentes, mais frequentes e que você pode estar encontrando nas suas leituras e nos textos que estão em espanhol. Então, você conhecendo esses verbos e o seu significado já vai ajudar nessa compreensão. Porque o verbo ele tem a função de indicar as ações, né? As ações que são desenvolvidas ao longo do texto, né? Ações praticadas por um sujeito, né? E aí é interessante também, nessa parte, você saber em que tempo verbal essa mensagem está sendo empregada. Se ela está sendo empregada no presente, no passado, no futuro, para que eu me situe como leitor, né? E consiga identificar essa ideia no final da minha leitura. Então, vamos lá aos 20 verbos mais usados no espanhol. O primeiro é correr, né? Que significa pegar no português. O segundo verbo é conhecer, né? Conhecer, que é o verbo conhecer. O 3 é decir, que é o verbo dizer. O 4, elegir, que é o verbo escolher. 5, empezar, que é o verbo começar. 6, estar, que significa estar mesmo no português, o mesmo sentido. O verbo 7, gostar, que significa gostar. O verbo 8, haber, né, que significa haver. O 9, falar, que significa falar no nosso português. Hacer, que é o verbo 10, que significa fazer. O 11, ir, que significa ir mesmo, o mesmo sentido do português. E 12, llamar, que tem dois significados. Pode ser chamar ou telefonar. Vai depender do contexto em que ele esteja empregado. Vamos mais aqui. O verbo 13, mirar, que é o verbo olhar, né? 14, poner, que é o verbo pôr, o verbo colocar. 15, querer, que tem o mesmo sentido que o português, querer. 16, sair, que é o verbo sair. 17, ser, que tem o mesmo sentido de ser no português. 18, o verbo tener, né? Que é o verbo ter. Eu tenho, então o verbo tener, né? 19, o verbo trabalhar, que significa trabalhar no português, e o verbo 20, volver, que é o verbo voltar. Então, aí são alguns verbos frequentes, né?
eles aparecem com bastante recorrência nos textos, e se você tiver um domínio deles, vai conseguir muito avançar na sua leitura. E também no significado, porque é léxico, você vai ampliando o seu vocabulário na língua espanhola, certo? Agora vamos conhecer as 10 expressões idiomáticas mais usadas no espanhol. Cada língua, ela traz expressões idiomáticas específicas daquela língua, tá? O importante aqui é você saber o que é uma expressão idiomática. Então, as expressões idiomáticas, elas são recursos de linguagem, né? E nesse caso aí, usamos uma frase cujo significado ela vai muito além do seu sentido literal. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente vai fazer a leitura de uma expressão idiomática, a gente não precisa estar traduzindo palavra por palavra que compõe essa expressão idiomática. O seu sentido ele tem que ser visto como um todo, tá? E jamais por palavras isoladas. Então, já sei que as expressões idiomáticas são recursos de linguagem que ela tem que ser vista como um todo, e não traduzir palavra por palavra para que tenha um sentido final. Jamais. Então, agora eu vou estar apresentando para vocês essas 10 expressões mais utilizadas na língua espanhola. A primeira expressão que eu trouxe está hecho una ri. Está hecho una ri indica que uma pessoa ela está muitíssimo irritada, com bastante raiva, né? Uma pessoa furiosa. Então, quando eu quero usar essa expressão nesse contexto, então eu vou estar utilizando está hecho una ri, que no português significa estar com muita raiva. Por que é que eu estou trazendo essas expressões para vocês? As questões da língua espanhola traz muitas expressões específicas dessa língua, né? A maioria das questões que eu estou analisando traz expressões, associa essas expressões com os termos do texto, então eu preciso estar atento, eu preciso conhecer essas expressões para que quando eu me deparar com elas, já saber o sentido e o contexto de empregá-las, tá? Então, está hecho una ri significa no português estar com muita raiva. É nesse contexto de uso que a gente a utiliza, entendeu? A expressão 2, em menos que canta um galho, a expressão em menos que canta um galho é utilizada para fazer referência a algo que acontece repetidamente, rapidamente, em um piscar de olhos, né? Essa frase idiomática, ela indica que algo é feito de forma veloz, eventualmente em menos tempo do que o de costume. Então, você tem que estar atento ao contexto de uso dela, né? Então, em um piscar de olhos, de forma rápida, numa velocidade. Então, em menos que canta um galho. Então, atente-se ao sentido em que ela passa e o contexto que deve ser usado. A expressão 3, de tal palo, tal astilla, né? A expressão ela faz uma analogia, ou seja, uma comparação como as semelhanças entre pais e filhos, né? Sejam essas semelhanças físicas, ou na maneira de ser, ou na maneira de agir. Então, assim sendo, a expressão ela é utilizada para dizer que os filhos, de uma forma ou de outra, acabam por sempre se parecer com os pais. Então, no português, essa expressão ela é traduzida tal pai, tal filho. Então, é nesse contexto de uso que a gente tem que empregar essa expressão aí idiomática, tá? 4. Andar-se por las ramas, né? A expressão ela é usada para indicar uma situação onde, em vez de ir direto a determinado assunto, a pessoa fica de rodeios, dando voltas e enrolando para dizer o que realmente quer ou precisa dizer, né? Ou seja, com os rodeios acaba por se distanciar daquilo que era importante para ser dito. Então, no português, ela quer dizer dar voltas, enrolar, aquela pessoa que fica ali
né, enrolando, demorando para dizer o que realmente importa naquele momento. Tá? Andar-se pelas ramas. A expressão 5 está em la idade del pavo, né? Se traduzida de forma literal, a expressão ela significa estar na idade do pavão, porque pavo em espanhol é pavão, né? Então, no entanto, podemos dizer que está em la idade del pavo pode ser, né, no caso, pode ser traduzida para o português como está na aborrecência, como a gente chama esse período da adolescência, né, na fase dos nossos jovens, né? Em outras palavras, o pavão, ele apresenta reações àquilo que acontece com ele, por isso a associação ao pavão, tá? Da mesma forma que os adolescentes, eles apresentam reações às mudanças hormonais, físicas, às vezes até de identidade também, né? E demais alterações pelas quais passam. Então, ele faz uma associação do que o animal pavão passa com o que o adolescente passa. Por isso, representa estar na aborrecência, que é uma fase complicada dos jovens. Tá? A expressão 6, está dos velas. Está dos velas é uma expressão que, se traduzida ao pé da letra, né, significa estar entre duas velas. Mas, no entanto, enquanto expressão idiomática, como eu disse a vocês, você tem que ver o todo, o sentido geral que ela passa, significa estar duro, estar liso, estar sem dinheiro. Então, é esse contexto que essa expressão ela deve ser utilizada, empregada. Tá? Expressão 7, ser pan comido. Ser pan comido. Essa expressão é indicada para dizer que algo é muito fácil de ser feito, muito fácil de ser realizado. Tá? Aquela atividade, aquela que você faz de maneira rápida, sem nenhuma dificuldade. Tá? Ela faz uma analogia, nesse caso, uma comparação com o ato, né, de comer o pão, que é fácil. Pegou o pão, colocou na boca ali, já, né, realizou a atividade. Então, trata-se de uma tarefa simples que pode ser realizada até mesmo por uma criança. Por isso que a imagem aí está representando bem essa expressão. Então, quando algo é fácil, no espanhol a gente usa a expressão ser pan comido. Então, aquele aluno que está por dentro mesmo da língua espanhola já tem que fazer bastante uso dessas expressões, que é para seu nível de vocabulário aumentar na língua espanhola, tá certo? Esses conhecimentos são necessários. 8. Está hecho polvo. A palavra polvo significa pó. Está hecho polvo poderia ser traduzida no literal como está reduzido ao pó. Está só o pó. A expressão ela é utilizada para indicar que alguém está extremamente cansado, esgotado, nas últimas, né? No que diz respeito à disposição, à energia. Provavelmente é feita uma comparação ao fato de o pó, em algumas situações, da ideia de algo que se chega ao fim, tá? Então, a expressão também pode ser utilizada para fazer referência a alguém que esteja muito ou abatido ou triste. Então, está hecho polvo, né? A gente usa com esse sentido, está muito cansado, esgotado. A expressão 10, no da pie con bola, é das expressões populares mais utilizadas no espanhol. Tá? Ela indica que uma pessoa tenta inúmeras vezes fazer algo e mesmo assim não acerta. Ou seja, como dizemos no português, não dá uma dentro. Aquela pessoa que nunca consegue acertar, fazer aquilo que ele pretende. Então, atualmente, a expressão é tida como uma analogia, ou seja, uma comparação a um lance de uma partida de futebol, onde um jogador tenta por várias vezes acertar a bola para fazer o gol. Então, é nesse contexto de uso que a gente pode estar empregando essa expressão. Não dá uma dentro, tá? A última expressão é no tener aburrida. No tener aburrida.
A tradução literal seria não ter avó, por isso a associação com a expressão. No entanto, ela é usada para indicar que uma pessoa não é modesta, que é um pouco arrogante, né? As avós são famosas por mimarem seus netos ao extremo. Para elas, seus netos são os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais educados e por aí vai. Então, acredita-se que quem faz tais elogios a si própria o faça por não ter uma avó para fazê-los. Então, por isso a associação do nome da expressão com a avó. Ou seja, na ausência ou na existência de uma avó, a própria pessoa trata de se enaltecer de forma modesta. Então, quando tem gente que quer aparecer demais, né? Às vezes não deixa o outro dizer, ou o outro elogiar, então entra nesse contexto aí de não temer a mula, tá? O uso dessa expressão em contexto. Agora, vamos iniciar as nossas análises. As análises de 5 questões, tá? De 5 questões que eu achei bem interessante ser analisada. A primeira questão que eu trouxe era do Enem 2016 e traz como título uma expressão idiomática. Estão vendo aí? Eu acabei de falar para vocês sobre as expressões idiomáticas e a questão traz justamente o quê? Um título de um texto que é uma expressão idiomática. De tal palo, tal astilha. Então, por isso a importância que eu falei para vocês de conhecerem essas palavras, essas expressões que são específicas da língua espanhola. Tá? Vamos primeiramente fazer a leitura do enunciado, depois a gente volta para a leitura do texto. Na aula passada eu também mostrei que é muito importante o aluno, antes de fazer a leitura do texto, fazer a leitura do enunciado. Tá? É muito importante, porque o enunciado ele vai me dar muita pista, muita dica, né, de resposta. Tá? Vai me situar no texto quando eu for fazer a leitura dele. Então, vamos aqui fazer a leitura do enunciado e as alternativas de resposta. O título do texto traz uma expressão idiomática. Então, a gente já tem a primeira informação que o assunto, o título, traz uma expressão idiomática. Essa expressão, vinculada às informações do texto, reforça o que o sucesso alcançado por Michael Acuna deve-se ao fato de ele ter. Então, eu já sei que essa expressão ela vai estar associada a informações que estão no texto, né? Que estão no texto. Então, ela vai reforçar o quê? Essa expressão ela vai reforçar algo em relação a Michael Acuna. Ao fato dele ter o quê? De ter feito o quê? É isso que a gente vai para o texto encontrar, tá? Vamos voltar aqui para o texto. O texto diz o seguinte: quando Michael Acuna ingressou na Academy de Off-Cosini, en el estado de Maryland, ya hacía muchos solos que era un excelente cocinero. Es que sus padres, Manuel y Albita, fueron propietarios de Maison Tico en Madrid. Y desde niño Michael no salía de la cocina. Yo, ya graduado, trabajó en Washington, en Filomenas, Four Seasons, entre otros prestigiosos lugares. Cuando su familia regresó a su país, Costa Rica, y abrió las tapas de Manuel al este de San José, la capital, pronto se les reunió. El éxito no se hizo esperar inmediata ampliación. Primero y luego un segundo restaurante, esta vez al oeste de la ciudad, con tablado flamenco y un alegre bar.
más de 20 etapas, clientes fieles que llegan una y otra vez y una calidad constante testemunha a razão de seu êxito. Então, a gente já tem várias informações sobre esse texto. Ele traz como título uma expressão idiomática que, traduzida para o português, significa de tal pai, tal filho, né? Quando associa características do pai com o filho, ou do filho com o pai. Então, aí já fica uma informação bem importante para que você possa encontrar sua alternativa correta. E uma parte que deixa clara essa associação da expressão idiomática com o sucesso de Michael vai estar aí nessa segunda linha do texto, onde diz assim: eis que seus padres, Manuel e Albita, foram proprietários del Mesón Tico em Madrid. E desde niño, Michael não saía de la cozinha. Então, essa aí é uma informação importante, chave do texto, que leva você à alternativa correta, né, da questão. Vamos voltar aqui na questão. Então, reforça que o sucesso alcançado por Michael Cunha deve-se ao fato de ele ter estudado em uma instituição renomada, fala até que ele já é graduado, mas não foca nisso. B, trabalhado em restaurantes internacionais, mostra que ele trabalhou em lugares prestigiosos, mas não está se referindo a isso. C, aberto seu primeiro empreendimento individual, também não. D, voltado às raízes gastronômicas de seu país de origem, também não. Então, a resposta correta dessa questão é convivido desde a infância no universo culinário da família. Então, a letra E é a alternativa correta dessa questão, porque ela faz uma associação com a expressão, que é o título do texto, e com o sucesso alcançado por Michael Cunha. Tá? Segunda questão, uma questão do Enem 2017, que traz como título Emotivo Encontro em las Universidades Públicas. Vamos à leitura do enunciado e as alternativas de resposta. No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai, então, a gente já sabe que o texto vai trazer um discurso, né? Esse discurso é do presidente Mujica do Uruguai, né? Mujica no espanhol, e ele está direcionado para quem? Essa é a questão da nossa resposta. Então, o desejo dele, o desejo desse presidente, ele expressa e ele espera que os cidadãos que vivem no Uruguai façam o quê? Né? Vamos ver aqui no texto para comprovar. El entonces mandatario uruguayo recibió el cariño de sus compatriotas residentes en Nueva York e informó sobre la evolución del país, las políticas de gobierno, los avances y cuentas pendientes. Como en ocasiones similares, se multiplicaron las muestras de respeito e emoção. Aí já está, entre aspas, uma parte do seu discurso. Uma nação é um formidável sentimento de nosotros, dijo. Mujica começou seu discurso relatando o recogido de outras experiências de comunidade em exílio. Muchos de ustedes echaron raíces, tiene hijos y no puede cometer la agresión de despojarle la vida. Tiene que cargar con esa nostalgia de ser de allá, pero está acá, dijo outra parte do discurso do presidente. E ele continua: estamos metidos en la lucha por mejorar las circunstancias con el sueño de que las generaciones que vengan pueda venir con más soltura, com mais apoio, dijo o presidente. Então,
outra fala de Mujica, já já a gente vai fazer os comentários. E, por último, para fechar o texto, Mujica se referiu a algumas críticas que recebe algumas políticas sociais. Nos acusa de que damos sem contrapartida. Nos diz que a la gente não há que dar-lhe pescado, sino ensinar-lhe a pescar. Sim, razonou o presidente, pero quando le afanaste la caña, le afanaste el bote. ¿Qué le vas a pedir? Para trás, não alegramos. Alegramos para adelante. Então, o texto ele trata do discurso do presidente Mujica, né? E nesse discurso ele expressa um desejo, né? Esse desejo dele, ele espera que o povo uruguaio faça o que é que ele espera desse povo uruguaio, né? Então, essa é a nossa questão. Então, uma parte do texto que é central para encontrar a alternativa correta dessa questão seria aqui o segundo parágrafozinho, não, aliás, o terceiro parágrafozinho aí do texto, onde está com as citações diretas aí, entre aspas, estamos metidos en la lucha por mejorar las circunstancias con el sueño de que las generaciones que vengan puedan venir con más soltura, com mais apoio, diz ele presidente. Então, essa parte aí, ele mostra que há uma luta, né? E que o objetivo dessa luta aí é por melhores circunstâncias, né? Para o seu povo, para o futuro povo uruguaio. Então, essa aí seria a parte do texto central para que você conseguisse encontrar a melhor alternativa da questão. Então, vamos aqui. O então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai apoiem as políticas públicas afirmativas? Não. B. Integrem-se ao processo de globalização? Também não. C. Cultivem o sentimento nacionalista? D. Ofereçam uma contrapartida à nação? Ou letra E, tenham melhores condições de vida. Então, o que ele espera do povo uruguaio é que eles tenham melhores condições de vida. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra E, certo? Que bate de acordo com o discurso do presidente Mujica. A3 agora, né? A questão 3 traz do Enem 2019 e traz como título Millennials, así es la generación que ya no recuerda como era el mundo sem internet. Então, esse é o título da questão 3 do texto. E vamos aqui para a leitura do enunciado. O texto aponta as características e interesses da geração Y. Nele, a expressão dejar su huella, de novamente expressão. Então, dejar su huella refere-se a um dos desejos dessa geração, que é de... Então, o texto, ele vai aparecer descrições, a gente já está vendo aí que o texto vai aparecer descrições, porque está citando aí característica, né? E uma classe que tem a função de caracterizar, de qualificar o nome, é justamente o adjetivo, né? E além de estar descrevendo essas características, vai mostrar também os interesses dessa geração Y. Então, já sei, só pelo enunciado da questão, que o texto vai tratar da geração Y, já sei o assunto do texto, sei que ele vai estar descrevendo tanto características como interesses dessa geração, e ele mostra que uma expressão vai estar se referindo a um dos desejos dessa geração. Ele vai mostrar vários desejos no texto, mas um deles, né, está associado à expressão de raça. Vamos aqui para o texto. Algunos los llaman generación Y, otros milenios, generación del milenio o incluso hecho boomers. Nacieron en los años 80 y la pasada década.
Crecieron en una era de rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y casi no recuerdan cómo era el mundo sin Internet. Soy idealista, impaciente y también preparado académicamente. Muchos de ellos han tenido oportunidad de viajar por el mundo a una edad temprana, de estudiar en las mejores universidades y de trabajar en empresas multinacionales de extranjero. Los investigadores destacan entre sus características la falta de madurez, el individualismo, unas altas expectativas, la confianza en sí mismo, una autoestima inflada y la necesidad de comunidad. Pero, al mismo tiempo, también subraya rasgos como la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones, de cambiar de hábitat y de trabajo, así como la de crecer rápidamente y resolver varios problemas simultáneamente. La generación Y se compone de este tipo de personas que quieren toda la vez. No están dispuestos a soportar un trabajo un poco interesante y rutinario. No quiere dejar las cosas buenas para luego. Lo que sí quiere es dejar su huella en la historia. Vivir una vida interesante, formar parte de algo grande y crecer y desarrollarse, cambiar el mundo que les rodea y no solo ganar dinheiro. Então, é importante também estar olhando aí a fonte do texto, né? Que traz informações importantes para o leitor. E aqui, como a gente viu lá no enunciado, o texto, ele traz o assunto sobre a geração Y, que inicia lá na década de 80, né, essa geração, e vai até os finais de 90. Começa no início dos anos 80 e vai até o final dos anos 90. Então, ele mostra várias características dessa geração, mostra que são pessoas impacientes, mas também preparadas academicamente, também mostra que eles têm a oportunidade de viajar muito cedo, de estudar em universidades assim, bacanas, né? De trabalhar também em empresas multinacionais e estrangeiras, e também mostra características como a falta de maturidade, o individualismo, altas expectativas, confiança demais em si mesmo e outras características mais. Mas o ponto central aqui do texto seria a última parte, né? Porque ele quer que você associe um desejo dessa geração com a expressão dejar su huella. Então, a melhor parte do texto, a chave aí seria essa última parte. La generación Y se compone de este tipo de pessoas que querem todo a la vez. Não estão dispostos a soportar um trabalho pouco interessante e rutinario. Não querem deixar as coisas buenas para luego. Lo que sí quiere es dejar su huella en la historia. Então, a parte central estaria aqui, lo que sí quiere dejar su huella en la historia. Então, o desejo maior dessa geração é deixar sua marca na história. Então, por isso a expressão dejar su huella, né? É deixar marca. E eles querem deixar a marca na história, ou seja, fazer a diferença na história. Então, vamos lá para a questão, as alternativas de resposta. Então, nele, a expressão dejar su huella refere-se a um dos desejos dessa geração. Que desejo é esse? Né? Que essa geração quer tanto. Então, vamos lá. Alternativa A, conhecer diferentes lugares. Eles têm até oportunidade para isso, mas não é essa a questão. B, fazer a diferença no mundo? Sim. Então, a alternativa correta aqui seria a letra B, fazer a diferença no mundo, que faz justamente a associação com a expressão dejar su huella, ou seja, deixar sua marca. Então, é uma geração que pensa alto, que quer fazer história. Então, a alternativa correta é fazer a diferença no mundo, ok? Questão 4, em 2017, que traz como título El virus del papiloma humano, HPV, também é um problema de homens. Vamos aqui para a leitura do enunciado.
O texto aborda a temática do HPV. Primeira informação que a gente já tem do texto aí é que vai tratar do HPV, que é o vírus, né? Ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano, a autora informa aos leitores que esse vírus é. Então, a gente já tem a primeira informação, o texto vai tratar do HPV, vai falar do vírus, da forma de contágio, como se dá a prevenção desse vírus. E a questão X aqui é que a autora ela informa aos leitores que esse vírus é o quê? É essa informação que a gente tem que estar encontrando lá no texto. Como é que a autora ela vai definindo esse vírus, tá? Para o leitor. Então, vamos voltar aqui para o texto. Para alguns homens, el virus del papiloma humano HPV es algo muy lejano. Se olvida de que eles também se infectam e de que, ao contagiar-nos, nos estão regalando um passaporte mágico para ele câncer cérvico uterino. Segunda causa de muerte entre as mulheres de México. Incluso me ha tocado escuchar en boca de algunos de ellos que solo se trata de una infección simple. Pues bien, el HPV también es un problema de hombres, no solo porque propaga la infección entre la población femenina, sino también porque este virus produce otros problemas de salud, tanto en hombres como en mujeres, incluyendo verrugas genitales y cáncer de boca y garganta, que si bien no son tan conocidos o alarmantes por su cantidad como otros tipos de cáncer, también constituyen un riesgo. Por lo anterior, la Academia Americana de Pediatría decidió enfrentarse al HPV mediante vacunas que se ponen tanto a mujeres como hombres. Los especialistas afirma que la vacuna es más efectiva si se administra antes de que el niño se vuelva sexualmente activo y responde mejor en el organismo de varones entre 9 e 15 anos. Então, portanto, também está olhando aí a fundo do texto. Como a gente vê, o título traz o assunto, né, do texto, o HPV, que é um vírus que pode ser infectado tanto no homem quanto na mulher, essa informação a gente já tem. E uma parte X do texto aí, chave, para matar a nossa questão aí, encontrar a nossa alternativa correta, seria essa partezinha final do texto. Por lo anterior, a Academia Americana de Pediatría decidiu enfrentar-se ao HPV mediante vacunas que se ponen tanto a mulheres como homens. Os especialistas afirman que a vacuna es más efectiva si se administra antes de que el niño se vuelva sexualmente activo. Então, a palavra-chave aqui seria a vacuna, que no português a gente significa vacina. Então, ela, a autora, ela define esse vírus como, vamos lá ver as alternativas de resposta. Ela informa aos leitores que esse vírus é o quê? É estudado pela Academia Americana de Pediatria por seus efeitos em crianças, nenhum momento cita crianças, cita homens e mulheres, né? B, responsável pelo aumento de casos de câncer na população jovem mexicana, não mostra que é causa das mulheres mexicanas, mas não da população jovem. Então, você já teria que eliminar. C, ignorado pelos homens por se restringir à população feminina, fala, mas não cita nesse sentido. D, combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens. Sim, essa daí seria a alternativa correta, combatido por vacinas. Então, é um vírus que ele é combatido, a prevenção se dá por vacinas, né, que deve ser aplicada tanto em mulheres e quanto em homens, ok? Seria a alternativa correta da questão 4. Agora vamos para a questão 5, e a última questão de hoje, Enem 2014. Traz como tema, né, como título, Imigrantes. Vamos aqui à leitura do enunciado. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante.
o qual, para o autor, tem que lidar com o dilema da... Então, é uma questão bem interessante. O enunciado, ela já traz uma informação importante, que o texto vai fazer uma reflexão. Né? Eu já sei que o texto vai fazer uma reflexão sobre o quê? Sobre a condição do imigrante. Né? Sobre essa condição de ser imigrante. E, para isso, ele tem de lidar com o dilema. E que dilema é esse? Que o imigrante, por ser imigrante, tem de lidar no seu dia a dia. Então, a questão A, constatação de sua constatação de sua existência no entre-lugar. B, estabilidade da vida em outro país. C, ausência de referências do passado. D, apropriação dos valores do outro. Ou E, ruptura com o país de origem. Vamos voltar aqui ao texto para a gente encontrar a melhor alternativa da questão. Em todo imigrante existem duas possíveis atitudes vitais. Uma de lá considerar sua experiência como aventura passageira, vivencial e emocionalmente na pátria de origem, cultivando sua nostalgia e definir a realidade presente por comparação com o mundo que se ha dejado. La outra es vivir el presente, tal como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, sumergirse en la nueva cultura, aprenderla y asimilarla. El drama personal del inmigrante reside en el hecho de que casi nunca es posible esa elección en términos absolutos. Y al igual que el mestizo, se siente parte de dos mundos sin integrarse por completo em uno de ellos com a exclusão del outro. Então, é um texto pequeno, mas faz uma reflexão importante sobre as condições dos imigrantes, né? E mostra que esse imigrante ele vive uma dualidade. O dilema dele é uma dualidade. Tá? E a parte que deixa claro do texto, a parte-chave do texto para que você chegue a essa conclusão é a partezinha já final. Ele drama personal do imigrante, né? Ele vive um drama. Esse drama é justamente essa dualidade, né? Reside nele hecho de que casi nunca é possível essa eleição. Então, não tem como ele estar escolhendo o seu país de origem ou o país que ele se encontra. Então, ele vive nessa constante dualidade diariamente. E se sente parte de dois mundos. É como se ele vivesse em dois mundos ao mesmo tempo, né? Sem fazer a exclusão do outro. Tá? Então, a chave da nossa questão seria essa parte aí do texto. Vamos confirmar aqui nas alternativas de resposta. Então, para o autor, tem de lidar com o dilema da A. Constatação de sua existência no interlugar? Sim. Então, seria a alternativa A. Então, o dilema dele é constatar a sua existência no entrelugar. É como se ele vivesse em dois mundos ao mesmo tempo, né? Essa dualidade frequente na condição do imigrante. Então, a alternativa correta, a letra A. Bom, gente, para hoje, estou encerrando, né? Quero agradecer aí a todos e fiquem com Deus. Até outro momento. Marlene, a gente agradece por essa aula que você se preparou. Sabemos a correria que está, né, dos professores, principalmente para nesse período de escola digital, inserir materiais da escola digital, e você trouxe essa aula muito bem preparada, com todo cuidado e carinho para que os jovens possam se preparar para o Enem. Então, fica aqui o nosso agradecimento, tá? Com o Sétima DEC. E em seu nome, agradecemos também aos outros professores. Chegar a região um pouco. Em seu nome, agradecemos a todos os professores que compraram a ideia desse projeto. E, com certeza, a gente vai, no próximo ano, livre da pandemia, se Deus quiser, a gente voltar com os alunos presenciais. Tá bom? Então, muito obrigado. E você fique atento, próxima semana teremos os aulões de Biologia e Química, tá bom? Então, Direct Enem, direcionando sonhos.
Máscara, máscara.